E aí vem a pergunta, mas por que aqui se praticam essas taxas de juros absurdas para a população? A Bolsa de Valores não para de subir desde o início do ano até final do mês de fevereiro, subiu 10%. Há uma certa euforia no mercado, no sentido de que, segundo a mídia, a economia está se recuperando. O anúncio de que o Produto Interno Bruto cresceu 1% no ano passado. É uma comemoração interessante. Em 2015 e 2016, o Brasil afundou a cada ano 3,5%. No total, nós perdemos 7% de atividade econômica, de geração de produção. Recuperamos 1%. Qual a explicação que os meios de comunicação não apresentam? Ficam apresentando como um sucesso da política econômica do governo. É que 70% desse 1%, ou seja, 0,7%, foi devido à agricultura. O Brasil bateu recordes de produção agrícola no ano passado, devido a um regime de chuvas que veio na época certa, seja no plantio, seja na colheita. Foram produzidas mais do que 30% de crescimento na produção agrícola do país, que fez com que a gente exportasse, portanto apresentasse um saldo da balança comercial bastante positivo, fez com que os alimentos sofressem uma queda em relação à inflação. Isso beneficia principalmente não a classe média, mas a população de menor renda, em que os alimentos têm um peso às vezes superior à metade do orçamento dessas pessoas, e os 30% restantes desse PIB foram devidos aos serviços. E os serviços tiveram uma pequena melhora devido ao fato de que a inflação não ficou tão alta nesse ano como nos anos anteriores. Isso permitiu com que a população pudesse gastar um pouco mais na compra de serviços. Método de economia, política econômica, qualquer coisa desse sentido, nada a ver com esse governo. Há que agradecer ao bom velhinho que ajudou a gente a ter essa produção agrícola. Esse ano, novamente, nós devemos ter uma grande colheita e os preços dos alimentos também vão ajudar na formação da economia, na própria geração de recursos para a população. E isso tudo também não tem nada a ver com essa política econômica. Comemorar o 1% quando você afunda 7% é realmente querer se iludir. Porque realmente comemoração é quando você tem crescimentos superiores a 4% a 5%, coisa que ocorreu durante os 8 anos do governo Lula, de 2013 a 2010. Aí sim, a população sente efetivamente os benefícios da economia forte, da economia em expansão. Nós estamos com quase 13 milhões de desempregados, e se considerar aquelas pessoas que já desistiram de procurar emprego, que é o chamado desalento, esse número dobra para 26 milhões de pessoas. E essa é a sensação que a população tem em relação à economia. Se você pergunta como é que as pessoas sentem as perspectivas econômicas, o que elas estão pensando a respeito do benefício que a economia está lhe trazendo, realmente a maior parte das pessoas não estão sentindo toda essa alegria que o governo tenta, com a mídia, colocar para a opinião pública. Eles projetam para esse ano um crescimento de 3%. Organizações internacionais como a OCDE, que acompanha a parte econômica dos países desenvolvidos, prevê que o Brasil cresça no máximo uns 2%. Eu não sei se nós chegamos nem a isso. Nós não temos ainda uma política que permita à população ter o seu poder aquisitivo reconhecido na hora de aquisição de bens de que ela necessita. Porque a população
ela depende fundamentalmente do uso do cartão de crédito, que a população compra nos supermercados e cidades básicas que ela tem. É com o cartão de crédito que ela vai às lojas, vai aos supermercados, shoppings, fazem as suas compras e pagam com o cartão de crédito. Só que aquilo que pouco se fala é que uma parte dessa população não consegue equilibrar as suas finanças e extrapola os limites em que pode usar o cartão de crédito. E aí é que vem a alegria dos bancos, porque cobram taxas de juros da ordem de 400% ao ano. É aí que o lucro dos bancos se tornam extremamente elevados, justamente apostando em que muitas pessoas não irão conseguir honrar os seus pagamentos dentro dos limites e dentro das datas estabelecidas no uso do cartão de crédito. E, infelizmente, essa questão não é atacada pelo governo. Para dizer a verdade, atacaram em parte. Em vez de cobrar 500%, passaram a cobrar 350%, 400%. Essa melhora que é comemorada, para mim, é uma piada. Porque no mundo todo, o uso do cartão de crédito é no máximo de 30% a 40%. Não passa disso. Ou seja, nessas economias de outros países, o sistema bancário não ferra com a população como aqui no Brasil. Você não tem praticamente concorrência bancária. Há uma elevada concentração bancária, onde os 4 maiores bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, detêm cerca de 80% da movimentação bancária do país. Mas 2 são bancos privados. Eles têm toda a liberdade de praticar a taxa de juros que mais interessam do ponto de vista de lucro. Mas e a Caixa e o Banco do Brasil? Claro que visam também o lucro, tem acionistas, mas ela também responde à sociedade. Significa praticar taxas de juros compatíveis com um mercado que não é explorado, ou seja, um mercado que merece o respeito da população, o respeito das empresas, e aí não tem como justificar taxas de juros da ordem de 350%, 400%. E Banco do Brasil e Caixa não tem nenhuma diferença com Itaú e Bradesco. Não cito nem o Santander, porque esse é pior ainda do que todos. Mas o governo é que manda na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E pode perfeitamente determinar que eles pratiquem taxas de juros no cartão de crédito da ordem de 50% ao ano, que já seria muito elevada padrão internacional, mas que ainda permitiria lucros muito bons para essas instituições, com a grande vantagem de que seria reduzida a inadimplência, as pessoas conseguiriam pagar melhor as suas prestações, não seriam tão punidas e, ao mesmo tempo, atrairia para esses bancos, Caixa e Banco do Brasil, uma parcela expressiva de clientes que estariam sendo beneficiados por uma taxa de juros naquilo que são as suas principais compras com o cartão de crédito. Há que olhar a economia em perspectiva, ficar satisfeito com 1% de crescimento no ano passado e com uma perspectiva extremamente duvidosa de crescer 3% nesse ano, que nem o governo propaga e a mídia repete diariamente, é pouco, muito pouco. Nós vamos levar mais 5 a 6 anos para voltar ao nível que se tinha em 2010, 2011, 2012. Isso é muito pouco. E a população está crescendo. As necessidades das áreas sociais, da previdência social, da segurança pública, crescem com a população. A população se torna também mais consciente das suas necessidades, cobra mais do governo aquilo que paga em tributos, e ela é exigente e vai se tornar cada vez mais exigente. Isso significa
ter mais recursos, ter eficiência e responsabilidade e ética no trato dos recursos públicos. Ela não vai parar por aí. Ela vai exigir que realmente os governantes daqui para frente sejam cada vez mais competentes e comprometidos com as necessidades dessa população que é muito mal atendida pelo setor público. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.